Gravação iniciada. Não, gravação por quê? Tava desligado. Ah, tá, desculpa. Eu tô achando que já é o vídeo que tá sendo. Desculpa, eu voei aqui. Vamos lá. É a gravação. Muito bem, voltamos à sessão dessa terça-feira à tarde. Nós somos agora para o item 43 da pauta. Há uma sustentação oral gravada, relatoria do conselheiro Evandro, a sustentação oral da doutora Samantha Bentes e a recorrente é a Drogaria São Paulo. Item 43, o Marco vai disponibilizar a gravação, então logo o Evandro faça um breve relato dos fatos. Evandro. 43, né? 43. Drogaria São Paulo. Um breve relato, Evandro. Aqui é um pedido de compensação relativo ao pagamento indevido do imposto de renda retido na fonte, no montante de 716 mil, ocorrido em 4 de agosto de 2004. Ele compensa com débitos próprios do RE. Aqui, ele alega que foi um recolhimento indevido que ele fez sobre o imposto de renda retido sobre o JCP. Né? Só que o despacho eletrônico foi indeferido porque ele declarou exatamente o valor que ele recolheu, ele declarou em DCTF. Então, no despacho eletrônico reconhece o pagamento, só que o pagamento estava todo alocado. Ele faz a sua impugnação, então, alegando que errou, né? Errou e informou de forma incorreta o valor do imposto de renda retido na fonte em sua DCTF. E apresenta um balancete de verificação. O balancete de verificação tem várias contas, aí tem uma linha lá com o valor do JCP, aí segundo ele, em cima de que é 300 mil, em cima desse JCP teria o 15%, que seria o fonte, e ele entende que isso seria suficiente para comprovar. No acordo de manifestação de conformidade, julgou a manifestação improcedente. Por quê? Porque ele informou o valor em DCTF e ele fez uma DIF retificadora também que constava esse valor, né? E o julgador entendeu que a simples apresentação desse balancete seria insuficiente, né? O julgador dá a entender que ele precisa, dá a entender não, o julgador coloca de forma explícita que ele precisa me apresentar a documentação que me comprove o JCP pago. Em síntese, é isso. Ok, Evandro. Marco, então disponibilize aí a gravação e todos nós com os microfones fechados, para podermos ouvir. Ilustres conselheiros, boa tarde. Conforme relatado, o presente processo se refere à compensação de crédito decorrente de pagamento indevido de imposto de renda retido na fonte sobre JCP, pago em julho de 2004, no valor de R$ 716.759,34, com débitos de imposto de renda retido na fonte referente aos períodos de apuração de março, abril, junho e julho de 2005. Os julgadores da DRJ mantiveram o indeferimento das compensações sob o argumento de que o sistema da Receita Federal constatou que o recolhimento realizado por meio de guia DARF, no valor de R$ 935.302,94, foi integralmente utilizado na quitação do débito informado na DCTF de mesmo valor, razão pela qual não constaria no conta corrente da Receita Federal do Brasil crédito disponível para compensação. E, desse modo, o tributo declarado na DCTF constituiria confissão de dívida. Por fim, a DRJ alegou ainda que o balancete de verificação apresentado por ocasião da manifestação de inconformidade não faria prova a favor da recorrente, pois seria mero registro contábil sem lastro. Bom, apesar do respeitável entendimento dos ilustres julgadores, a decisão que manteve o indeferimento das compensações não merece ser mantida. Isto porque os documentos que foram apresentados pela recorrente em sua manifestação de inconformidade e agora por ocasião do recurso voluntário comprovam cabalmente a origem do crédito decorrente do pagamento indevido.
Conforme, inclusive, é possível verificar do balancete de verificação, que consta especificamente na folha 88 do processo, e no livro Razão, na folha 152, o valor de JCP pago em julho de 2004 foi de R$ 397.953,54. E considerando que a alíquota do imposto de renda retido na fonte é de 15%, o valor do imposto de renda retido na fonte devido era de R$ 59.693,03. E, dessa forma, tendo em vista que a recorrente recolheu equivocadamente uma guia no valor de R$ 935.302,94, fica claro que a diferença de R$ 975.609,91 foi paga indevidamente. E aqui vale abrir um parêntese para esclarecer que o valor de R$ 158.848,97 já havia sido utilizado em outras compensações, e por isso restou um montante de R$ 716.759,34, que foi utilizado na decompra objeto do presente processo. Dessa forma, o erro no preenchimento da DCTF por si configura erro formal, e que não tem o condão de anular o direito do crédito da recorrente, uma vez que é incontroverso que houve o pagamento indevido. Sendo que, nesse sentido, inclusive, esse tribunal administrativo já se manifestou diversas ocasiões. E, além disso, ao contrário do que foi alegado, o balancete de verificação é um registro contábil que constitui, sim, meio de prova, assim como o livro Razão e a própria guia DARF que foi recolhida, restando evidente, portanto, o direito ao crédito da recorrente. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos e desejo uma boa tarde. Perfeito, obrigado, Marco. Evandro? Seu voto agora. Sim, só um instante. A recorrente alega que o erro no preenchimento do CTF configura mero erro formal que não tem o condão de anular o direito ao crédito da recorrente, caso isso se ateste por outros documentos hábeis. Em tese, existe razão à recorrente, pois o julgamento do CAF no sentido que, comprovada a materialidade da existência do alegado crédito com a correção do equívoco no preenchimento da DCTF, com a apresentação da declaração retificadora, é possível o reconhecimento do crédito pleiteado. Constate-se que não consta nos presentes autos que tenha sido alterado o valor devido de imposto de renda com a apresentação de declarações retificadoras. Pelo contrário, na DCTF e na DIF consta para o PAS de julho de 2004 o valor de R$ 935 mil, conforme excertos do acórdão recorrido. A recorrente afirma que, em análise em conjunto dos documentos contábeis, balanço de verificação dos documentos relativos à obrigação fiscal DAF e obrigação acessória da IPJ-CPF, por si só comprovam de forma inequívoca o valor recolhido devidamente a título de imposto de renda na fonte sobre o pagamento de JCP. Conforme a decisão recorrida, foi considerada insuficiente a apresentação da cópia do balancete de verificação no mês de julho de 2004 para comprovar que no referido período recorrente pagou a título de JCP um montante de 397 mil e, por consequência, o valor efetivamente devido a título de imposto de renda na fonte monta 59 mil, ao passo que o valor pago em 4 de agosto de 2004 totaliza 935 mil. A decisão a qual expressamente vinculou a aceitação dos novos valores de imposto de renda na fonte à apresentação dos documentos que comprovassem o pagamento de JCP no montante de 397 mil. A recorrente, em seu recurso, insiste na tese que efetivamente pagou 935 mil, quando na verdade devia apenas 59 mil, conforme resto comprovado pelo patrimônio constante do seu balancete, de onde se extrai a base de cálculo do pagamento de JCP. Vê que não traz documentos comprobatórios do pagamento de JCP no valor de 935 mil. Entende-se que, embora, aqui é no valor de 397 mil, que é essa a tese dela. Entende-se que, embora seja um princípio de prova, o balanço apresentado não é suficiente para comprovar o real montante de imposto de renda na fonte sobre o JCP devido, pois, como destacado na decisão de última instância, a situação só faz prova a favor da interessada quando a apresentação dos documentos que se baseiam,
conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto-Lei 1598 de 77. Conclui-se que a análise dos documentos contábeis, balanço de verificações dos documentos relativos à obrigação principal DAF, obrigação acessória do IPJ, CTF, não são por si só suficientes para comprovar de forma inequívoca o valor recolhido indevidamente a título de imposto de renda na fonte sobre o pagamento de JCP. Rejeite-se a alegação de que a submissão de novas provas é obrigação da autoridade julgadora, pois cabe à recorrente a apresentação dos elementos comprobatórios nos termos do artigo 15 e 16 do Decreto 70.235. Conclusão, ante todos postos, vou decidir negar provimento ao recurso voluntário. Aqui, diferentemente de um processo bem semelhante, cujo relator foi o conselheiro Pagano, lá se apresentou as atas com o pagamento de JCP, então foi convertido por esse pleno em diligência. Aqui não. Aqui o acordo da RJ falou, olha, não é suficiente esse balancete, né? E é temerário mesmo você restituir 900 mil com base em uma linha de um balancete, é bem temerário. Eu acho que de forma salutar, o julgador de primeira instância pediu que o contribuinte trouxesse os documentos que comprovasse que pagou somente 300 mil na faixa de 300 mil JCP e que o imposto de renda na fonte é 15% desse valor, em torno de 15 mil. Só que, embora o acordo de primeira instância tenha deixado isso bem claro, o contribuinte não trouxe esses elementos comprobatórios e preferiu insistir na tese de que o balancete apresentado junto com o DPJ, a DCTF e o DAF são suficientes. Não são, tanto que a DCTF está em valor diferente, né? O valor da DCTF e o DPJ não estão batendo com as alegações dele. Então, seriam necessários que ele trouxesse os elementos comprobatórios desse pagamento de JCP. Não fazendo, né, e tendo a oportunidade de deixar, já que a DRJ deixou bem claro, se a DRJ não tivesse deixado bem claro isso, quais os documentos que eram necessários, eu até poderia avaliar a questão de diligência, mas eu entendo que não é o caso. Então eu estou negando o provimento ao recurso. Evandro, me diga uma coisa, antes de alguém se manifestar. Claro. É uma empresa de grande porte, essa daí, e todas essas informações, essas diferenças aí, até gritantes de valores, é isso mesmo, não tem essa conflito de 900 para 59, porque realmente não trouxe nada nesses autos aí para provar nada disso. Só balancete. Tá bom. Alguém mais? Unânime, negado o provimento, julgamento encerrado. Seguindo. O item, voltamos ao começo do dia de hoje, da tarde de hoje, aqueles que ficaram para trás. E a sua relatoria agora, item 38, que é um recurso de ofício, pelo jeito que está aqui, né? É uma omissão de receitas, mas a recorrente é a Fazenda, então deve ser recurso de ofício. Esse resolve em 1 minuto. Tá. Item 38 da pauta. Recorrente Fazenda Nacional e a interessada Brasília Motors. Tá. O tema é opção de receitas. Eu nem vou ler todo o voto, presidente, mas eu vou só relatar aqui. O que acontece? A fiscalização fez um lançamento é uma concessionária de veículos, né? E ela emite notas fiscais modelo 1, que tem venda de mercadorias e serviços, normalmente os serviços de manutenção de veículos, de garantia, revisão de veículos, então, é concessionária Mercedes lá de Brasília. E também ela emitiu também o livro de apuração do ISSQN, porque tem os tributos, tem a incidência do imposto municipal, né? Então, a nota, o que a fiscalização fez? A fiscalização somou o valor total das notas fiscais, modelo 1, que tem o valor da mercadoria e serviço, e também somou o valor dos serviços que estavam declarados no livro do ISSQN. Ou seja, ela somou em duplicidade o valor de serviços, né? Foi um valor significativo, foi 2.956.000 a autuação relativa ao calendário de 2013. A impugnação foi feita nesse sentido, né? A DRJ houve por bem encaminhar
processo por diligência que foi executada pela mesma autoridade fiscal que fez o lançamento e se deu conta, então, do equívoco, né? Então, o recurso de ofício ele foi encaminhado porque ultrapassa o valor de 2.500.000, por isso que ele deve ser conhecido, né? Enquanto não, então deve ser, volta ao sentido de conhecer e no mérito negar provimento. Eu acho que não há nenhuma dúvida, né? Então, unânime conhecer o recurso e no mérito negado provimento, recurso de ofício, julgamento encerrado. Agora o seguindo, item 40, relatoria, pagando a sua relatoria. Item 40, PROL Alimentação Limitada. Também omissão de receitas é o tema. Breve relato e voto, pagar. Trata-se de recurso voluntário, faça a quadra proferido pela Agência da Receita Federal, que decidiu manter o auto de fração, que imputa em função de omissão de receita da atividade, né, cuja apuração foi efetivada a partir do cotejo entre os valores da DIPJ original e aqueles informados nos documentos retificadores, quais sejam declarações de débito na DCTF, da COM e livro caixa. Passar direto ao voto, tá, presidente? Ok. Tem uma coisa aqui que é importante ler no relatório para entender, só um minutinho. A fiscalização apurou a diferença de faturamento conforme tabela 41, né? Os valores informados pelo interessado na planilha 16, coincide com os valores declarados na DACOM e com os escriturados no livro caixa, porém diverge do informado na DIPJ. Então, ou seja, tem a divergência entre DACOM e livro caixa e DIPJ. Intimado a justificar as diferenças, o interessado afirmou que o RPJ e a CSL foram parcelados por meio do processo de final 2008-07, como se a DIPJ fosse retificadora tivesse sido apresentada, né? A fiscalização entendeu que a justificativa não tinha fundamento, porque os débitos parcelados correspondem exatamente aos declarados da DIPJ original e confessados em DCTF. Salienta que durante a fiscalização, em 1/2/2008, o interessado apresentou a DIPJ retificada. Vamos ao voto, presidente, tá? Achei que você tinha congelado aí. Tá, é só para vocês saberem, isso aqui é um retorno de diligência, né, que foi determinada pela turma especial. Depois do retorno da diligência, a turma especial, a relatora da turma especial remeteu os autos para a turma ordinária da primeira sessão, devido ao limite de alçada, tá? O que ela fez aqui? Nós temos aqui uma questão de que o autuado, ele alega que o valor referente à diferença encontrada, né, entre a DIPJ, a DACOM e o livro caixa, né, que essa diferença que foi encontrada pela tributação, que ela considerou como omissão de receita, a única alegação do recorrente é que ele havia parcelado esse débito, né, essa diferença. E a fiscalização, no momento da auditoria, ela entendeu que não era plausível essa alegação da recorrente, porque o valor parcelado era exatamente o que estava sendo indicado em DCTF e na DIPJ, mas não se referia à diferença encontrada, né, ao valor. E quando chegou em sede de recurso voluntário na turma especial, a relatora e a turma decidiu converter em diligência para a fiscalização averiguar, né, as DCTF, a DIPJ, e para verificar se esse processo do parcelamento realmente tinha ocorrido e se tinha influenciado no crédito exigido no auto de infração. E aí esse processo retornou para nós da diligência, e ele está no despacho de diligência, tá, informando... Na verdade, ele informou o que foi, o que influenciou, o que não influenciou, e demonstrou, ao final, que o parcelamento, na verdade, tinha sido rescindido. Tá? E ficou claro que a diferença mesmo encontrada pela fiscalização que está sendo exigida na infração não foi parcelada. Então, eu vou passar o voto aqui, presidente, apesar de eu ter explicado praticamente tudo, mas só para deixar mais claro aqui o que foi decidido. Tá? O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte Administrativa e preenche demais requisitos, portanto, eu admito.
A matéria dos autos trata de verificar se o crédito exigido na infração foi afetado pelos parcelamentos feitos pela recorrente do processo de parcelamento de final de 2008-55. Só para entender, esse processo de 2008-55 é o mesmo que foi lido lá em cima no relatório. É que o outro foi cancelado e foi transformado nesse aqui depois, tá? Porque ele fez o parcelamento do parcelamento, que o segundo parcelamento que ele fez foi pelo refis, porque o primeiro também tinha sido cancelado. Para verificar isso, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência pela autoridade para que a autoridade preparadora verificasse se o parcelamento do processo de final de 2008-55 influenciou no crédito da autofração. Em resposta à diligência, foi proferido a resposta de diligência fiscal de folhas 266-267 dos autos, informando os valores que foram parcelados, bem como que o parcelamento da Lei 11.941/2009 com a PGFN foi rescindido. Vejamos a resposta. Precisa fazer a leitura disso aqui, presidente? Não precisa, pai. Tem até diligência disso aí. Na análise da resposta da diligência, acima colacionada, se pode constatar que a fiscalização estava com razão. Esse que os valores parcelados não correspondem ao montante da divergência do faturamento encontrado na autoridade fiscal por meio do cruzamento da DPJ com a da Cor Livro Caixa, que ocasionou o auto de infração. Sendo assim, tendo em vista que a recorrente não trouxe aos autos mais documentos e alegações passíveis de refutar a acusação fiscal, entendo que o auto de infração via acordo recorrido deve ser mantido em seus termos. Então, com esse recurso, nego o provimento e mantenho o auto de infração. É como eu voto. Muito bem, Pagano. Alguma dúvida? Acho que está bastante claro, né? Tem diligência, tudo. Negado o provimento. De acordo? Acompanhe. Unânime. Julgamento encerrado. Pagano, obrigado. Seguindo, item 41. Evandro, a sua relatoria. Cedar Indústria Farmacêutica Limitada. Continuamos com o tema omissão de receitas. Isso aqui trata de omissão de receita, né? Caracterizado pela falta de registro contábil de valores na conta vendas à vistas e vendas a prazo. O contribuinte, a receita que ele obtinha, ele não passava por essas contas, né? E a empresa apresentou a DIPJ relativa ao ano de calendário 2003 em 30 de junho de 2004 zerada, né? Durante a ação fiscal, a DIPJ foi retificada apurando a RPJ com base no lucro real trimestral. A empresa está omissa na entrega do CTF relativo ao ano calendário, como também não está recolhendo os tributos federais devidos, né? Então, depois eu entro em detalhes no voto, né? Ela falou que não contabilizou, alegou dificuldades financeiras, né? Feita a impugnação, né, a DRJ julgou improcedente, né, pois as DPJs foram entregues dentro do procedimento fiscal, não havia uma espontaneidade e não foram apresentadas as DCTFs. O caso aqui também foi qualificado a multa e foi feita a responsabilização do sócio. Então, vamos ao voto. O recurso que a recorrente traz é bem simples, ele traz esse recurso de uma página aqui que eu reproduzi nas folhas 9 do acordo. Tentei tirar tudo que fosse possível dessas poucas linhas que ele trouxe. Então, a recorrente apresenta 5 reações para a reforma do acordo. Primeiro, que não foi o auditor que verificou a contabilização indevida, e sim a empresa, e a mesma corrigiu e levou à tributação. Quanto aos julgadores falarem que todos os custos da receita foram apurados, não procede, porque sobre a receita não contabilizada não houve a dedução de imposto sobre vendas, não houve lançamento dos custos dos produtos vendidos, porque o auditor não aceitou que a empresa escriturasse esses lançamentos. Ora, se foi reconhecida a receita, também deveria ser reconhecida a despesa. Quanto aos julgadores afirmar que a empresa usou lançamentos contábeis para camuflar ingresso de receita, não procede, porque a própria empresa corrigiu e os recursos financeiros dessas vendas foram utilizados para pagamento de despesas normais da empresa e não desviados para outros fins. E com relação aos créditos tributários apurados, considerando os argumentos da empresa que são verdadeiros créditos tributários, seriam muito menor que o apurado quanto à interpretação dos julgadores.
Evandro. Primeiramente, Evandro. Oi, Evandro, cortou um pouco. Reproduza esse último minuto da sua fala que cortou. tá, então ele alega, vamos aqui, a recorrente, quais as alegações que a recorrente traz no seu recurso? Primeiro, que não foi o auditor que verificou, e sim a própria empresa que verificou os erros e levou à tributação. Segundo, que a autoridade fiscal levou em consideração só as receitas, não levando em consideração o custo das mercadorias vendidas, né? E ele diz também que não foi para camuflar o ingresso do recurso, o estratagema que ele usou, pois os recursos foram utilizados para o pagamento normal e despesas da empresa. E por último, ele fala que pelos argumentos que ele apresentou, deveria ser menor o valor apurado pela fiscalização. Primeiramente, os fatos foram apurados durante o procedimento fiscal, período em que estava afastado de espontaneidade da recorrente. Portanto, não procede a alegação que a empresa corrigiu a receita e levou à tributação, pois as retificações do IPJ foram feitas extemporâneas e também não houve apresentação das DCTF referente aos 4 trimestres. Conforme a decisão recorrida e sua impugnação, a defesa se prende fundamentalmente à dificuldade financeira da empresa autuada, em função da qual deixou de cuidar da parte contábil, cometendo enganos na contabilidade e, consequentemente, na apuração dos tributos, bem como alega inviabilidade econômica da autuada em caso de manutenção da auto-infração. Preço que é recorrente seu recurso inove seus argumentos, ao alegar que sobre a receita não contabilizada não houve a dedução de impostos sobre vendas e não houve lançamento dos custos dos produtos vendidos, porque o auditor não aceitou que a empresa escriturasse esses lançamentos. Entende-se que essa matéria está preclusa, pois não foi alegada em primeira instância. Em tese, caso viesse a ser aceita essa alegação, também não foram trazidos aos autos elementos comprobatórios dos impostos sobre vendas e dos custos dos produtos vendidos, etc. Acrescenta-se que esses custos não fazem parte da apuração de lucros por arbitramento. Também não assiste a razão recorrente quanto à alegação de que afirmar a empresa usou lançamentos contábeis para camuflar ingresso de receita, não procede porque a própria empresa corrigiu os recursos financeiros das lentes foram utilizados para pagamentos normais das empresas. Observe que a DPJ entregue antes do procedimento fiscal encontrava-se zerada e não houve entrega das DCTF. Os lançamentos não transitaram pela conta de receita. Não há motivação para a revisão nem do auto-infração nem do acórdão recorrido, pois não foram trazidos elementos comprobatórios que lhe dissem apurado no procedimento fiscal e decidido no acórdão de primeira instância. Acrescente que o decidido de renda da pessoa jurídica aplica-se à tributação dele recorrente. Conclusão, antes de todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mas o recorrente não traz a comprovação de suas alegações. Então, a DPJ estava zerada, DCTF não foi apresentada, e a escrituração dela, ela não escriturava as receitas, não passava as receitas pela conta de receita, só isso. Esse era o procedimento que ela utilizava. Ela alega basicamente que não conseguia, por dificuldades financeiras, não conseguiu escriturar, né, e alega a espontaneidade dela, que segundo ela apurou a receita omitida e levou isso ao conhecimento do fisco. Contudo, isso não corresponde aos fatos, né, porque isso tudo foi feito durante o procedimento fiscal e ela não chegou nem a apresentar a DCTF confessando os débitos, também de nada adiantaria, já que ela estava sob procedimento fiscal. Isso tudo foi apurado, no caso, pela autoridade fiscal, sua missão de receita. Alguma dúvida? Não é negado o provimento, mantido os autos demonstrando os lançamentos, seguindo item 42, relatoria sua ainda, Evandro. Continuamos com a omissão de receitas, agora depósito bancário de origem não comprovada, item 42, Leonor Barbosa de Souza Boutique. Esse aqui tem uma argumentação a mais aqui. Então, trata-se de auto-infração de RPJ, contribuição PIS e COFINS, né, que foi utilizado o regime de lucro arbitrato, né, houve a caracterização do grupo econômico da sujeição passiva solidária aqui, só que isso não vai importar muito no nosso julgamento, isso aqui ocasionou a exclusão do contribuinte do Simples, né?
Isso aqui foi feito por omissão de receita por presunção por depósitos bancários. O contribuinte tinha movimentação financeira incompatível com a receita declarada na DIPJ. Aqui o contribuinte tinha uma parte da receita declarada, ele apresentou algumas argumentações para alguns depósitos, a autoridade fiscal levou isso em consideração, foi feito arrolamento de bens, e quanto à impugnação, a DRJ entendeu que julgou a impugnação improcedente, não aceitando a argumentação trazida pela recorrente. Vamos ao voto. As folhas... Folha 26 do acordo. Voluntária tempestivo e atende os demais requisitos motivo pelo qual deu o conheço. Do mérito. A recorrente se insurge contra o arbitramento de lucros procedido pela autoridade fiscal. A argumentação que ela utiliza é: como é que eu posso ter os livros contábeis? Porque se até então eu era uma empresa optante do Simples Nacional. Ela alega que apresentou todos os documentos que dispunha para atender as diversas intimações fiscais, né? E mesmo assim, sem prazo para elaborar uma contabilidade, teve seu movimento bancário arbitrado como receita omitida. Ela alega que os documentos juntados de defesa fazem prova da movimentação bancária via empréstimos adiantamente recebíveis como declinado na defesa, a importância de R$380 mil de eventos realizados em anos anteriores e recebidos no exercício em análise, já declarados ao fisco na época própria e não contestado. Por fim, ela apresentou a fiscalização, a empresa tentou de todas as formas demonstrar ao agente fiscal os extratos bancários, cópia dos extratos de crédito que poderiam elidir as dúvidas sobre os depósitos apontados pelo agente fiscal foram apresentados. A empresa tem contrato junto a referido estabelecimento bancário que antecipa suas receitas futuras, o que sempre gera um movimento maior de recebíveis. Ocorre que, devidamente protocolado, o pedido de prorrogação de prazo para atendimento não foi suficiente e o trabalho foi encerrado, penalizando a recorrente, pois a receita e seus termos poderia intimar o banco a fornecer tais contratos, que porventura não foram apresentados para esclarecer as dúvidas. Apesar das alegações da recorrente, caberia a essa providenciar e apresentar os livros e documentos de estruturação comercial e fiscal, ou o livro caixa, na hipótese do parágrafo 1 do artigo 527 do RI 99. Entende-se que, considerando que não foram entregues os livros contábeis, ou ao menos o livro caixa de fiscalização, é cabível um lançamento com base no lucro arbitrado. Nesse sentido, a decisão recorrida. Conforme relatado, o lançamento deu presunção de omissão de receita nos termos do artigo 42 da Lei 9.430. O artigo 42 traz uma presunção legal iuris tanto de omissão de receita, ou seja, os valores creditados em conta bancária, presunção de receitas omitidos, salvo se o titular comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações. Portanto, rejeita-se a alegação da recorrente que caberia a fiscalização intimar o banco a fornecer tais contratos que, porventura, não foram apresentados e esclarecer as dúvidas. Verifique que os documentos apresentados pelo recorrente ao longo do procedimento fiscal foram analisados pela fiscalização, tendo sido excluídos o lançamento a crédito em contas bancárias, cuja origem dos recursos foram comprovados, conforme excertos do termo de verificação fiscal. Então, a autoridade fiscal aqui analisou todos os documentos apresentados e excluiu aqueles relacionados a empréstimos com as instituições financeiras. Da recuperação de recebíveis. A recorrente sustenta que logrou recuperar aproximadamente 380 mil, valor este ignorado pela fiscalização. Observe que a recorrente não apresentou elementos comprobatórios da recuperação dos recebíveis no valor de 380 mil reais. Conforme destacado no acordo recorrido no processo administrativo fiscal, cabe ao repugnante apresentar os documentos que fundamentem suas alegações, a teor do disposto no artigo 28 do Decreto 7574 de 2011. Portanto, rejeita-se as alegações de que foram ignorados os pretensos recebíveis recuperados, visto que não foram apresentados elementos comprobatórios. Ele traz a questão da multa como efeito de confisco, Aqui, de pronto, rejeita as alegações da recorrente quanto à qualificação da multa, pois compulsão dos autos de infração constata que a multa não foi qualificada, ou seja, foi aplicada no percentual de 75%
conforme a infração reproduzida a seguir. E da exclusão do Simples Nacional, a recorrente afirma que a exclusão do Simples Nacional foi requerida espontaneamente quando ultrapassado o limite legal de faturamento, né? Não faz diferença. Então ele reclama aqui que se fosse pelo presumido, ele não teria sido excluído do Simples, né? Não faz diferença para a apuração do limite de faturamento se foi aplicada a alíquota do lucro presumido ou do lucro arbitrário, pois as alíquotas são utilizadas para apurar o imposto de renda, não alterando o limite legal para permanecer do Simples. Conclusão, ante todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Tem uma dúvida? Unânime, negado o provimento, o julgamento encerrado. Obrigado, Evandro. Item 44. Encerramos aqui a parte de omissão de receitas e agora vamos a PERDCOMP. Pagando. Item 44 é Fulgauch Eletrocontrole Limitado. É seu pagando. PERDCOMP, item 44. Breve relato e voto. É um processo tranquilo também, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto face à qual proferido pela Delegacia da Receita Federal, que decidiu manter o não reconhecimento do direito creditório de pagamento indevido ao maior de série referente ao período de apuração de 31/1/2011, conforme despacho decisório, né? Vamos lá. Vou direto ao voto, presidente. O recurso é tempestivo e trata de matéria dessa corte, portanto, dele eu conheço. Conforme acordo recorrido, ao analisar o despacho decisório, verifica-se que o fundamento do indeferimento do pedido de restituição e da não homologação da compensação declarada foi o fato de o crédito pleiteado já ter sido objeto em análise de PERDCOMPs anteriores, cuja decisão concluiu pela inexistência do crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição. Os PERDCOMPs objetos de decisão anterior e os processos correspondentes são os seguintes. Então, aqui abaixo, conforme o quadro colacionado, tá? Estão os PERDCOMPs e os processos. Assim, conforme extratos colacionados no acordo recorrido, verifica-se que o direito creditório pleiteado já havia sido objeto de análise por parte da DRF Novo Hamburgo em outros processos, com emissão de decisão pela inexistência do direito creditório remanescente para utilização em novas compensações. Contra essa decisão, não houve apresentação de manifestação de conformidade por parte da contribuinte, o que resultou em arquivamento dos dois processos, conforme telas abaixo. Aqui estão as telas abaixo. Vocês estão conseguindo ver as telas, presidente, pessoal? Desculpa, o microfone fechado. Pode continuar, está tudo certo. Pois bem. Conclui-se, portanto, que a declaração de inexistência do crédito remanescente encontra-se como decisão definitiva na esfera administrativa. Deve-se esclarecer também que a recorrente não poderia ter apresentado no pedido de restituição e compensação do crédito, que já tinha sido anteriormente objeto de outro PERDCOMP, cuja decisão concluiu pela inexistência do direito creditório pleiteado, é o que se depende da vedação expressa disposta na Instrução Normativa 1300 de 2012, no artigo 41, parágrafo 3º, inciso 11. Isso aqui eu colacionei isso, mas tem um outro dispositivo na própria lei que eu não encontrei na hora, que você não pode pedir o mesmo crédito já tendo em outra PERDCOMP, se esse crédito, certamente esse crédito já foi tido decisão negando em outro processo de PERDCOMP. Assim conclui-se que se encontra correto o despacho decisório em lide, pois a contribuinte sequer poderia ter enviado os PERDCOMPs objetos do presente processo, em razão da vedação expressa contida na Instrução Normativa 1300 de 2012. Pelo exposto, por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer do recurso voluntário e ele negar provimento para não reconhecer o direito creditório pleiteado. É como eu voto. Alguém? Júnior, mãozinha levantada, vamos lá. Então, esclarecer uma dúvida aqui. Esse aqui era um pedido de restituição ou de compensação pagando?
Compensação. Então foram dois. Teve um pedido de compensação anterior, ele foi negado, e aí ele apresentou outro pedido de compensação. É isso? Exato. Deixa eu só confirmar, por favor. Deixa eu confirmar. É isso aí. Eu não estou conseguindo acessar a porcaria do processo aqui. Porque se for pedido de restituição, eu entendo que não tem esse impedimento que você colocou aí no final, não. Não, mas são dois pés de comps. É exatamente isso. Na verdade, são 3 pés de comps. E o original do processo que a gente está analisando aqui é outro pé de compensação também. É pedido de restituição e compensação. Não, mas aí é por isso, porque, na verdade, o que acontece? Eu entendo que a vedação aqui claro, e aí vai depender muito do que está... Até porque nós vamos analisar um processo meu daqui a pouco, tá? Que é disso. E eu estou afastando o impedimento. A ADRJ tinha usado essa fundamentação que você está usando, e no caso eu estou afastando porque tinha tido sim um pedido de compensação anterior. E depois, como o pedido de compensação não foi aceito em razão de algumas especificidades, ele foi lá e pediu crédito num pedido de restituição. Inclusive, são coisas distintas. Mas... Acho que tem uma vinculação, encontro de conta. Mas, Júlia, aí eu não sei se eu concordo com você nessa situação, pelo simples fato que ele está pedindo o mesmo crédito nos outros 2 processos, ele está pedindo o mesmo crédito, então, ou seja, são 3 processos, nos 2 primeiros processos ele pede exatamente o mesmo crédito. Isso. Então, se for a restituição e restituição nos 3 processos, ele está pedindo exatamente o mesmo crédito, a restituição dos 3 processos no mesmo crédito. Depende. Se você ler o dispositivo... Por exemplo, né, só para você... Eu concordaria com você, por exemplo, se ele tem um crédito, e nesse crédito, ele divide esse crédito em 3 compensações. Aí ele pode fazer, porque cada parte do crédito vai para uma compensação. Aí tudo bem. Agora, pedir o mesmo crédito com o mesmo débito, ou seja, pedir 3 vezes o mesmo crédito, sendo que já tem a decisão negativa desse mesmo crédito, não dá para pedir. É isso que eu entendi da disposição legal. E a decisão negativa desse crédito foi porque ele não existiria, é isso? Foi pelo... eu não tenho acesso ao processo, mas foi pelo que ele está dizendo que ele não existiria. Isso foi o acordo da DRJ que disse. Foi pela inexistência do crédito. Ok. Bom, tá Satisfeita, Júnior? Alguém mais? Eu posso negar provimento unânime, julgamento encerrado, seguindo. Próximo item é seu também pagando. Aqui me parece que são os embargos. Né? Item 45. É isso mesmo. Titular da Unidade da Receita Federal e interessado Moinhos, Veracruz e Fazenda Nacional. Item 45. Presidente, isso aqui é o embargo. Não é meu. Foi do acórdão nosso. Foi proferido a relatoria do conselheiro Caio, Quintela. Na verdade, eu posso ler ou, se quiser, eu posso resumir de uma forma bem rápida. Não, dá uma resumida aí, tranquilo. Se tiver dúvida, se vocês tiverem dúvida, a gente lê. O que acontece é o seguinte: a gente reconheceu, deu provimento integral recurso voluntário no acórdão embargado, né, no nosso acórdão lá o primeiro. Só que, em vez de ele botar o valor que faltava a ser reconhecido em sede de recurso voluntário, ele acabou aplicando o valor que tinha sido reconhecido pelo despacho decisório. Então, ou seja, ele deu provimento integral, e na hora de dar provimento integral para reconhecer o valor, ele pôs o valor que o despacho decisório já tinha reconhecido, que era de 319 mil aproximadamente. Só que faltava, na verdade, a ser reconhecido, 349 mil. Então, o que acontece? Aí a unidade de origem, na hora que ela deve ter ido executar o acórdão, ela embargou e falou assim: olha, o valor que consta no acórdão de vocês foi exatamente o valor que o despacho decisório reconheceu. O valor que falta é esse aqui, de 349 mil.
E aí você olha o processo, se vocês quiserem abrir o acordo antigo, vocês vão analisar que nós damos provimento, teve diligência, etc., a gente concordou com a diligência e tudo. Só que na hora dele pôr o valor de 349.477,23, ele acabou por um valor de 319.792,30, que era, na verdade, o valor que o despacho decisório já tinha reconhecido. É isso. Então, na verdade, tem que trocar o valor que o despacho decisório tinha reconhecido pelo valor restante, que nós acabamos reconhecendo. Ou seja, o valor residual a mais, que é o de 349 mil. Então, seria basicamente isso. Eu não estou dando efeito infringente, porque nós damos provimento integral ao recurso voluntário no outro acordo, ou no acordo embargado. Ele coloca esse valor no voto dele, só que na hora de pôr na parte dispositiva, ele acaba pondo o valor errado. Tá? Então, eu estou acolhendo os embargos para retificar o erro material no valor do crédito saldo negativo, reconhecido no acordo embargado, que vai passar a ter o valor, na verdade, que a gente tinha reconhecido de 349.477,23, ao invés de ter o valor de 319.792,30. Basicamente é isso. É só um erro material, só de transcrição de números aí, no caso. Exatamente. Aliás, o despacho de admissibilidade vai nesse sentido. Alguma dúvida? Então, acolhido para fazer esse saneamento devido. Item 45, julgamento encerrado. Seguindo, item 47, ainda é sua relatoria, Pagano. É a sua última por hoje, que já foi muito em seguida, precisa dar uma descansada. Mas esse aí, orça, celulose, papel e embalagens, item 47. Ok. Esse aqui, presidente, é mais um processo que eu entendo simples, né? Aparentemente, a gente nunca sabe. Mas, na verdade, é porque é por uma total falta absoluta de prova e alegação da recorrente, né? No recurso e nas defesas. Mas é um recurso voluntário, feito pela delegacia, né? Faço o acordo da delegacia, que decidiu manter o não reconhecimento do crédito de pagamento devido a maior de R-fonte do ano calendário de 2005, conforme o despacho decisório. O despacho decisório não reconheceu o crédito, tendo em vista que, a partir das características do DARF discriminada no PERDICOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDICOMP. Na realidade, o crédito foi utilizado para quitar o débito indicado na DCTF original e retificada, não restando crédito para quitar o débito da DICOMP, né? A recorrente ofereceu manifestação de conformidade, alegando que fez o pagamento da R-fonte em duplicidade e, por isso, teria direito ao crédito indicado no PERDICOMP. Veio acordo. Posso passar o voto, presidente? Sim, passa o voto. Tá, o recurso voluntário é tempestivo e eu conheço, né? Com exceção dos DARFs, a recorrente não apresentou nenhuma prova nos autos que demonstre que cometeu algum equívoco no preenchimento da DCTF ou para demonstrar que os débitos indicados na DCTF não existiam ou tinham sido quitados. Na realidade, a recorrente apenas alega que pagou o IR-fonte em duplicidade, mas não se preocupe em refutar o motivo pelo qual a despacho decisório negou seu direito creditório, ou seja, que a partir das características do débito discriminado no PERDICOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para a quitação dos débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PERDICOMP. No caso concreto, o pagamento informado pela recorrente de COMP encontra-se utilizado para a quitação do débito declarado na DCTF, tanto original como a retificadora, e a ele está alocado, distinguindo o crédito tributário indevido, não existindo saldo positivo a ser utilizado pela recorrente. Assim, devido à falta de provas que colaborem à aceitação da verdade material dos fatos alegados pela recorrente, não deixam dúvida, não deixam alternativa, senão votar pela improcedência do seu projeto recursal. De resto, adota os fundamentos do acordo recorrido, os quais demonstram extratos extraídos do sistema da Receita Federal que tratam do crédito objeto dos autos para motivar meu voto.
Aqui estão os extratos do que eles estão falando, como foi usado, o que aconteceu com a DCTF tentar originar como uma retificadora, a DCTF cancelada, que está ativa, que não está, quanto sobrou. Então aí ele vem falar do ônus da prova, etc. Enfim, eu vou lá para a última folha. Desta forma, como o débito não está demonstrado, como o indébito não está demonstrado, não reconheço o crédito de pagamento devido à maior de R-fonte e não homologo a compensação indicada no PED-COMP de final 4202. Então eu conheço o recurso e nego o provimento. Por total e absoluta falta de alegação e prova dos autos. Vocês podem olhar. Total e falta o que? Provas, né? Prova, alegação, explicação. Também não tem nem alegação, não tem nem alegação? Não. Só que ela pagou em duplicidade. Tá bom. Tem argumentos. Alguém discorda? Dado o provimento. Julgamento encerrado. Seguindo, pagando descanso um pouco, porque não pode passar de 4 ou 5 relatorias, tem que descansar um pouco. Segue agora. Só confirmar aqui, presidente, o 48 já foi julgado, né? Nós convertemos de diligência. Qual o número? O 48, que era do Parlan. Foi diligência. Já foi. Ok. Era só para confirmar, obrigado. Foi convertido em diligência. Luciano, você tinha me falado a respeito disso em 49, que você estava ajustando aí o voto. Está liberado isso? Está liberado, presidente. Podemos jogar. Então, item 49, relatoria do Luciano, Orlen S.A. Isso, só para falar, quem pegou o voto pela manhã, eu fiz uma correção nele, então aí tem que pegar de novo na pasta T, já está na pasta T. Bom, vamos lá então. Essa é uma situação peculiar, um pouquinho peculiar, e o voto também saiu um pouco peculiar. Eu vou fazer rapidamente aqui um resumo dele, daí eu explico rapidinho. Bom, é um recurso voluntário interposto face decisão do RJ. O objeto da discussão é uma negativa de pedido de restituição de pagamento indevido relativo ao Imposto sobre Lucro Líquido, ILL, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Teve a manifestação de conformidade, alegando que o despacho decisório desconsiderou a declaração de constitucionalidade do ILL, pois limitou o indébito. Deixou de computar a correção monetária plena e, de acordo com a jurisprudência, deveria receber integral. O que houve foi o seguinte: o despacho decisório ele fez uma análise da declaração de constitucionalidade e ele só deu direito à parte que foi para dividendos. Ao restante, ele entendeu que era cobrado, não tinha problema nenhum. Isso por quê? Porque a declaração de inconstitucionalidade do Supremo, da lei, em relação à lei, ela só se deu em virtude de uma palavra, que era acionistas. Então, o despacho decisório foi no sentido de reconhecer apenas 6,88% do crédito, que foi isso que foi distribuído para os acionistas. O restante, ele falou, olha, isso é devido, né, não tem por que voltar. Aí a DRJ julgou pela improcedência, alegou que apesar da retificadora não houve explicação nem justificação de conselho equívoco, a divergência, na verdade a DRJ julgou, ela entendeu que era o caso, estava certo, que efetivamente era somente 6,88%, e nesse 6,88% ainda se aplicava o artigo 66 do CTN, que é aquele que é a transferência do valor, né? Então você não pode pedir restituição quando você não comprovar que assumiu o crédito, né? Ou que assumiu o pagamento, naqueles tributos em que puder haver a transferência do ônus. Vamos à tempestividade e admissibilidade, que daí vai se respondendo. Só para finalizar, né, o recurso voluntário alegou basicamente isso, que ele tinha o direito total e que os juros eles não foram totalmente aplicáveis, né, porque tinha aquela questão relacionada aos expurgos inflacionários, correção e expurgos inflacionários.
Bom, vamos à tempestividade e admissibilidade. Com base no artigo 33 do decreto 70.275/72 e na constatação da data de intimação da decisão da RJ, folhas 462, bem como do protocolo do recurso voluntário, conclui-se que este é tempestivo. Quanto à admissibilidade, parágrafo 10, analisa-se a seguir. A recorrente alega que o acordo da DRJ, abre aspas, desconsiderou a declaração de inconstitucionalidade total do ILL pelo STF, limitando o indébito a 93,12% do montante originalmente recolhido, fecha aspas. Além disso, seria a parte legítima para pleitear a compensação ou restituição do indébito no montante de 6,88%, não sendo aplicada a regra do artigo 166 do CTN. O eventual direito ao crédito em favor da contribuinte tem como origem e fundamento a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, do termo acionistas, na redação do artigo 35 da Lei 7.713 de 88. O termo também foi objeto de suspensão pela Resolução número 88, de 96, do Senado Federal. Sobre a possibilidade da recorrente requerer o valor do indébito, deve haver contextualização do tema aos fatos. O despacho decisório conclui que a contribuinte tem como direito creditório o valor de R$ 548.738,71 em seu favor. Como o valor reconhecido foi menor do que o pleiteado, houve apresentação da manifestação de inconformidade pela interessada. O julgamento da manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que seria o caso da aplicação do artigo 166 do CTN e da súmula 546 do STF, o que teria como efeito que a manifestante não tivesse legitimidade para requerer o indébito. A impressão que se tem na decisão da DRJ, inclusive na conclusão, folhas 4 e 5,5, é que o despacho decisório teria sido alterado para não conceder qualquer direito em favor da contribuinte. Isso porque, fazendo um parênteses aqui, que a DRJ ela tinha reconhecido parte, como eu disse lá em cima, apenas 6,88%. Assim está a redação. 50. Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecer a existência de qualquer direito creditório. Inicialmente, há de se apontar que tanto o artigo 166 como a súmula 546 não são aplicáveis diretamente ao caso, pois tais disposições se referem a tributos em que o encargo financeiro pode ser transferido. Em se tratando de imposto sobre a renda e sua retenção na fonte, não se trata de transferência de encargo financeiro, mas sim de responsabilidade tributária prevista na legislação tributária. Assim, há o beneficiário dos valores recebidos e da realização do fato tirador, o acionista, portanto, contribuinte, e a pessoa definida pela legislação que tem a obrigação de reter e recolher o valor, a responsável, no caso a requerente. Como visto, a DRJ teria reformado o despacho decisório em desfavor do interessado, que requereria em reformatio impejus, inclusive com fundamento equivocado. De outro lado, tem-se que se a recorrente é responsável tributário, na qualidade de substituta, então surge a dúvida se seria devido o direito reconhecido ou não no despacho decisório. Tem-se que nenhum direito sobre o valor deve ser reconhecido em favor da recorrente, suprimindo-se, portanto, e inclusive, a decisão do despacho decisório. Tal entendimento se fundamenta no fato de que a recorrente não possui legitimidade ativa para constar no polo ativo processual, pelo fato de ser responsável tributário, requer algo que não lhe pertence. Ressalte-se mais uma vez que, questionada sobre a comprovação de ter assumido o ônus do pagamento, não o fez, nem o conseguiria, pois reteve e recolheu o valor de outrem, dos acionistas. No caso, por ser uma questão de ordem, que trata de uma das condições para o estabelecimento da relação processual legitimidade, entende-se que ela se sobrepõe ao fato de que a autoridade, fiscal tenha reconhecido o direito.
Até mesmo porque o reconhecimento de direito creditório a quem não fosse seu titular geraria benefício indevido. Abaixo se transcreve decisão do STJ que ratifica o entendimento acima indicado quanto à assunção do ônus. Aí eu só ressalvar ali que está escrito na decisão. Antes de autorizar a distribuição de lucros aos acionistas, se a sociedade anônima, né, antes de autorizar a distribuição de lucros aos acionistas, recolheu, em atenção ao artigo 35 da Lei 7.703/88, imposto de renda na fonte, ela está legitimada a repetir o indébito. Parágrafo 18. Como já havia tido a distribuição dos dividendos, folhas 353, e não houve a comprovação de assunção de ônus por parte da requerente, entende-se que não há legitimidade para pedir a restituição, compensação, o que resulta no não reconhecimento do recurso sobre tal parcela. Não reconhecimento, desculpa, não conhecimento. Do recurso sobre tal parcela, a de 6,88%. Presidente, continua ou quer discutir sobre isso? Eu quero falar um minuto. Tá, Luciano. Está me ouvindo aí? Sim. Deixa eu tentar contextualizar. Quem está requerendo isso é a Borderline. Isso. Ela pagou os acionistas, houve a distribuição no ILL, houve a retenção na conta, ela recolheu e está buscando repetir-se disso. Isso. Eu fiz um voto mês passado de uma empresa exatamente semelhante, só que ela era limitada. E eu não estou conseguindo perceber para onde você está caminhando o seu voto. A empresa aqui é uma SA. Você está entendendo que teria que ter autorização dos acionistas para que ela possa repetir esse débito? Não, sim, teria que ter. Teria que ter autorização. A autorização deles poderia. Mas, presidente, tem uma diferença aqui. Deixa eu só contextualizar de outra forma. Na limitada, e isso está previsto nas decisões do Supremo, e do STJ também, na limitada, quando houver uma previsão específica no contrato social, é diferente. Eu não vou... isso eu procurei, vi, li, eu não lembro exatamente qual é agora, mas tem uma diferença na limitada. Não, a diferença da limitada, a única diferença é a seguinte: a SA é automático porque tem o estatuto lá. Na limitada, se o estatuto prevê uma distribuição automática, se não prevê, a situação é outra. Mas não é o caso da limitada, aqui é SA. Exatamente. O que houve nesse caso foi o seguinte: ela reteve o valor do imposto de renda retido na fonte dos acionistas. E ela está pedindo que esse valor seja beneficiado a ela. Só que o imposto de renda retido na fonte não é dela, é dos acionistas. E foi isso... Para mim não se aplica o 166 ainda. Bom, tudo bem, continua o seu... Mas aí tá, eu disse que não se aplica o 166. O 166 é no caso de transferência de valor econômico, não é a situação... Por que você acha que a empresa não tem... Bom, você não terminou o seu voto antes, quer terminar? Depois a gente discute. Então, tudo bem, mas eu não vou mais discutir sobre isso na frente do voto. Então, por que você acha que a empresa não tem direito de pedir isso? Porque, olha, quem pagou o tributo? Essa é a pergunta. Os acionistas. No meu ponto de vista, só se aplica essa situação para casos específicos de tributação, caso do IPI, por exemplo. Não vejo que seja o caso aqui, que o ônus tenha sido assumido pelos acionistas. Do meu ponto de vista, eu já fiz isso no voto mês passado, já fiz isso há 3 meses atrás no outro voto. Para mim, não é o caso aqui de transferência dos encargos. Não teria que ter autorização de ninguém. A empresa é a responsável. Se fosse IPI, sim, não tenho dúvida. Mas, aliás, a jurisprudência é fartíssima nesse sentido, né? Mas no caso, assim, pensando, de qualquer maneira, meu modo de pensar, eu posso ser vencido, estou comentando. Tá. Então vamos parar por aqui para discutir isso, acho que é o primeiro ponto, né? Se é necessário isso ou não, é isso que você quer colocar, se vamos votar? Isso. Podemos ser. A minha reflexão é a seguinte: quem é o sujeito passivo? Quem arca com o ônus aqui? Quem paga? Quem paga... Toda vez é isso, né? Quem paga, paga. É claro que paga, mas eu preciso ver até que ponto, nesse caso, então, todos os tributos têm essa conotação. Bom, tudo bem, é o seu ponto de vista, Luciano. Não, eu só quero explicar o seguinte, presidente. Vamos imaginar o seguinte: quem pagou o tributo foi o acionista. Ele que pagou o tributo. Quem recolheu aos cofres públicos foi a empresa. Agora, a questão foi declarado inconstitucional. Sim. Quem tem direito de repetição do indébito
é quem pagou o tributo ou quem recolheu o tributo? Porque aqui quem está pedindo é a empresa que recolheu o tributo, mas ela não pagou o tributo. Essa situação é uma situação semelhante do 166, não é igual, porque no imposto de renda você não transfere o ônus econômico, mas a legislação colocou a empresa como substituto tributário. E ela, como substituto tributário, ela não tem direito, porque imagine o seguinte, imagine se tanto o contribuinte quanto a empresa pedem a restituição do tributo. Quem tem direito a recebê-lo? Quem pagou. Quem pagou foi o acionista. E nesse caso ela está pedindo. Foi esse o raciocínio. Tá, entendi. Eu entendi o seu ponto de vista. Olha aqui, tem uma decisão, só para contextualizar. Tem uma decisão do STJ, VESP, tratando do adicional de imposto de renda, que é semelhante em tudo ao ILL, que também foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que não é o caso de transferência desse ônus. Aí quem tem o direito de se repetir realmente seria quem pagou, que no caso é quem pagou efetivamente, quem recolheu, no caso seria a pessoa jurídica. E ainda vai mais longe essa decisão, dizendo que os ditos impostos indiretos e que implicam em incorporação ao preço final de um produto ou coisa, só se aplica basicamente em casos de IPI e de CMS, que exige sim a autorização do contribuinte de fato, para que o contribuinte de direito promova a ação judicial. Então, bom, esse é o meu ponto de vista, eu já estou até declinando meu voto, mas a sua posição eu respeito, claro, muito bem fundamentada, e vou submeter ao colegiado agora essa primeira parte, então, do seu voto. Você está dizendo que não poderia ser ela, então, Borlém, é isso, resumidamente. Sim, presidente, eu estou entendendo que ela não pode fazer isso, porque ela apenas recolheu como substituto tributário, ela não arcou com o ônus econômico, porque ela é substituta. Perfeito, entendi. Eu já me manifestei. Júlia? Microfone. Nós não estamos te ouvindo. Desculpa, eu não vi que eu estava... Eu achei engraçado aqui, Luciano, inclusive em razão do próprio precedente que você colocou, e eu acho que a gente já, inclusive, jogou vários processos de ILL aqui. O Marco também já relatou, já relatei. E a gente nunca suscitou, inclusive, essa questão da legitimidade. Eu acho que... Desculpe, Júnior, eu acho que a confusão... Eu acho que a confusão é que o ILL ele passou a ser configurado nos sistemas da Receita com fonte, só que lá na origem não era a fonte. Ele é adicional de imposto de renda. A empresa própria que não tinha nada a ver com retenção dos dividendos. E quando pagava, a própria empresa que pagava. Então, só que quando foi declarado inconstitucional, ele passou a ser declarado como fonte. Aí, se fosse uma fonte, aí cabe um 166, tá? A discussão do 166. Mas é isso que tá, porque é tão antigo que eu faço até confusão, mas pelo que eu me lembro... É exatamente isso que o Marco falou. Na verdade, isso aí quem arcava com isso era realmente a própria empresa. Era o ônus da empresa. É que por uma questão de organização... Juridicamente, inclusive, né? Ou seja, ela não era... Acho que é isso, Luciano. Mas eu teria que rever a lei, enfim. Não, tanto que foi declarado... Acho que ela tinha necessidade disso. Tanto que foi declarado inconstitucional justamente porque usava a mesma base do esse motivo. Mas tudo bem, são pontos de vista. Eu já disse o meu, eu não penso assim. Só isso. Tá, então, eu acho que a confusão toda é essa aqui, Luciano, que tu está tratando como fonte, né? Como se fosse uma retenção, como se tivesse tributação na retenção da fonte de lucros e dividendos. Um dia nós esperamos que retorne. Mas eu, na verdade, eu parti dessa discussão, isso mesmo, é desse pressuposto, Marco, e além disso, dessa decisão do STJ, que eu juntei aqui, né? Ou seja, antes da autorização à distribuição de lucros aos acionistas, recolheu tal, está legitimada a repetir o indébito, mas depois que autorizou, parece que não. Inclusive, essa decisão está estranha. Então, essa decisão do STJ eu acho tudo muito confuso. É muito antiga essa questão de ILL, e assim,
pelo que eu me lembro, a gente nunca teve isso aqui. Eu já peguei umas 4 processos. Eu já peguei uns 4 processos dessa matéria e sempre, nunca teve essa discussão, e sempre foi quem pagou os dividendos que pediu a repetição do débito. Não tenho dúvida quanto a isso. Jogamos no mês passado, um voto meu aqui. O teu, até uns 2 meses o meu. Então, bom, de qualquer maneira, Luciano, é natural, o seu ponto de vista, aliás, é uma nova visão, acho que é correto, é assim que o colegiado funciona, entendeu? Acho que a gente pode repensar um pouco melhor, eu não tenho que pensar, mas se alguém quiser pensar, a gente tira o processo por enquanto, por vista em mesa, e voltamos a ele amanhã. Iago, está sem microfone, se você quer falar. Não, eu concordo com o que está sendo dito. O Lula era sobre lucro líquido, não, independente de distribuição, não tem repercussão de ônus. Então, o Iago talvez tenha mais experiência. Essa decisão do STJ não é antes de 95, antes do Everardo mudar aquele projeto acabando com distribuição de pagamento de tributação sobre dividendos. Antes a gente a distribuição de lucros pagava, né? Sim. Onde? Então, talvez essa decisão seja... Na verdade, essa norma aí foi uma norma antilisiva específica, entendeu? O que acontece? As pessoas não distribuíram lucros e não tinham imposto de renda. Então, foi criada essa legislação de tributar sobre o lucro independente depois da distribuição. E aí foi isso que também foi considerado inconstitucional. Eu acho que essa decisão aqui do STJ não é do ILL, ela é sobre fonte, sobre lucros distribuídos pré-95. Isso. Não é imposto sobre lucro líquido, aí ela está falando simplesmente de base de cálculo, né? Sei lá. Então, essa decisão da STJ, ela é válida no sentido do fonte, antes de 95, da distribuição de lucros e dividendos, pagava a fonte, Luciano. E aí essa decisão é escopada nesse momento histórico. E aí, então, por isso que, existiu o ILL. Então, havia essas duas o ILL era a pessoa jurídica que pagava, não tinha nada, distribuía, mas não tinha nada a ver. E o beneficiário dos dividendos recebia também, ele recebia a fonte. Então, essa decisão aqui, apesar de falar imposto de renda sobre lucro líquido, sociedade, imposto recolhido antes do lucro, imposto de disposição do sócio, aqui não é ILL essa decisão, é sobre fonte. Inclusive, ele fala diferente, olha lá, Marco, é tributário, imposto de renda, e ele fala lucro líquido, ele está falando da base de cálculo, acho que ele não está falando sobre o ILL. Exatamente, essa decisão não tem nada a ver com o ILL. Tá. Deixa eu dar uma olhadinha, só um pouquinho, por favor. Qual que era a decisão? Só para referindo aí, desculpa, eu não... A decisão está no voto do Luciano. Do STJ. Do STJ. Está escrito imposto de renda sobre o lucro líquido. Sim. Não, é porque o lucro líquido é a base. É a base de cálculo, distribuição. Presidente? Pode falar, Evandro. Eu acho que esse processo está tomando muito nosso tempo. Será que não seria bom a vista em meia? Eu já sugeri. Sim, eu posso pedir vista, presidente. Não, vamos fazer mesa. Vamos fazer vista em mesa, para a gente olhar com mais calma. Vamos olhar com calma. Vamos deixar por enquanto, viu, Luciano? Tá, presidente, só... Perfeito. Sumiram todos aqui. Só para fazer uma análise, olha, eu peguei aqui o... Não, desculpa. Vamos para outra coisa. Beleza, podemos fazer depois. Ok, bom, então vista em mesa. Todo mundo está aí? Alguns estão congelados? Tudo bem. Então, vista em mesa, voltamos a ele depois para... Eu tinha sugerido, né, mas nós continuamos discutindo. Então, vamos lá. Item 50, Júnior. Esse aqui fica com vista em mesa 49. Item 50. Vocês querem um intervalo de 5 minutos? Ninguém respondeu, vamos em frente. Oi, presidente, eu quero. Sim, até porque eu também falei, dei ok, joinha. Como eu não estou olhando para você, estou olhando outra coisa. Tá. 5 minutos de intervalo, Tainá. 5 minutos. Tainá? Sim, presidente. 5 minutos de intervalo. Ok. Meu Júnior, eu